Vamos voltar ao manual bem rápido. Tomem seus assentos. Estamos na página 40 e novamente estamos falando sobre curando como Jesus. Acabamos de mencionar Mateus 4:23, 4:24, que Jesus curou todos eles. Agora vamos ver em Lucas capítulo 4, verso 40. E quando o sol estava se pondo, todos aqueles que tinham enfermos e vários doentes os trouxeram a ele. E ele impôs suas mãos sobre cada um deles e os curou. Note que ele impôs as mãos sobre cada um deles e os curou. Eles quem? Cada um deles. Então, de novo, vemos que ele curou todos. Agora, isso é uma grande coisa, porque não importa quantos deles nós lemos, e há vários mais. Eu acho que eu poderia ler o outro, mas você notará aqui mesmo, no próximo, em Lucas capítulo 6, e verso 17 e 18. O verso 17 diz: E ele desceu e ficou com eles na planície, e na companhia de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judéia e Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Note que elas vieram para ser curadas, e os que eram atormentados com espíritos imundos e foram curados, e toda a multidão procurou tocá-lo, pois dele saía poder. Essa palavra é dunamis, e curou todos eles. Novamente, curou todos eles. Ok? Você vê isso repetidamente, mesmo que estejamos dizendo isso, e eu posso mostrar a você muitas e muitas vezes, onde diz que ele curou a todos, invariavelmente, porque temos sido, isso tem fixado em nós. Não importa quantas vezes lemos isso, vamos fazer a pergunta: mas e quanto à sua própria cidade natal? Ele não conseguiu nem mesmo curar todo mundo em sua cidade. E sempre se volta a isso, porque é algo que foi repetido. Agora, primeiro, antes de estudarmos isso, porque isso foi tantas vezes repetido em nós, foi porque alguém orou e não teve resultados. Então eles tiveram que voltar à Bíblia e tentar encontrar uma desculpa por não obter resultados. Porque se eles não pudessem inventar uma desculpa, então seriam removidos de sua posição aos olhos das pessoas. Então eles teriam que inventar uma razão para permanecer na posição e ser capaz de inventar uma razão pela qual algumas pessoas não são curadas. E esse foi realmente o nascimento do bem. Eles têm que ter fé, e se eles não têm fé, se eles não têm fé, eles não são curados, é porque eles não têm fé. E novamente nós vamos olhar para isso em detalhes à medida que prosseguimos. Vamos refutar totalmente isso, mas eu quero que você perceba, nós vamos para a página 41, e essa é uma vaca sagrada. Essa é uma das primeiras que nós vamos destruir. Pessoas dizem que nem mesmo Jesus conseguiu que todos fossem curados por causa de sua descrença. Nós vamos ver isso e temos dois relatos da mesma situação. Um é mais completo que o outro. Pessoas conhecem um, mas elas não sabem às vezes do outro, porque eles são educados na descrença, mas não na palavra de Deus. Então vamos olhar para isso em Mateus capítulo 13, verso 53. E aconteceu que quando Jesus terminou essas parábolas, ele partiu dali e quando voltou para a sua própria cidade, ele os ensinou na sinagoga, de tal forma que eles ficaram surpresos e disseram: de onde veio a esse homem tanta sabedoria e essas obras poderosas? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é sua mãe chamada Maria e seus irmãos Tiago e José? E Simão e Judas e suas irmãs? Eles não estão todos conosco, como sabe? Então, esse homem de todas essas coisas. E ficaram ofendidos com ele, mas Jesus disse a eles que um profeta não fica sem honra, senão em sua própria casa. E ele não fez muitas obras poderosas lá por causa da descrença ou da incredulidade. Agora, vamos ler o que realmente diz. Se você realmente deseja ver o que a Bíblia diz, você tem que ler exatamente. Tem que ler tudo. Todas as palavras. E eu sempre digo a todos: leiam com calma. Leia cada palavra. E se você realmente quiser saber o que está acontecendo, volte cerca de 7, 10 versos. Então leia os próximos 7 a 10 versos, tudo junto. Então você terá uma boa visão geral e dentro do contexto. Mas agora observe. Vamos ler o verso 58. E ele não fez muitas obras poderosas
por causa da incredulidade. Observe que não diz que ele não fez nada, diz que não fez muitas, ok? Agora, eu não vou tentar entrar em muitos detalhes sobre isso, mas sabemos que isso aconteceu em Nazaré, sabemos que era em sua cidade natal, ok? Como era chamado na época, e nós sabemos que Nazaré, sendo uma cidade pequena, não haveria muitas pessoas ali. Então, ele não poderia ter curado muitos, se tentasse, porque não havia muitos ali para serem curados, entende? Havia um pequeno número de pessoas na cidade, então, não importa como, se você curar todos eles, ainda de alguma forma seriam poucos. Você entende? Vamos continuar. No verso 58. Ele não fez muitas obras poderosas por causa da descrença deles. Agora, a escritura correspondente a esse texto é Marcos 6. Em Marcos 6, verso 1 diz: ele saiu de lá e veio para sua própria cidade. E seus discípulos o seguiram quando o dia de sábado chegou e ele começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o ouviram ficaram surpresos, dizendo: de onde veio esse homem com essas coisas? Que sabedoria é essa que é dada a ele, que até mesmo tais obras poderosas são feitas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão suas irmãs aqui conosco? E elas ficaram ofendidas com ele. Então, você pode ver que essa é exatamente a mesma situação, quase palavra por palavra. Então, no verso 4, mas Jesus disse-lhes que um profeta não é sem honra, mas senão na sua própria cidade, entre seus próprios parentes, na sua própria casa. Agora, olhe o verso 5. Ele não pôde fazer nenhuma obra poderosa, salvo o que significa exceto que ele colocou as mãos sobre alguns doentes e os curou. Ouviu isso? Agora, note que não diz que ele não curou ninguém. Mas agora observe o que diz. Ele colocou as mãos sobre alguns doentes e os curou. Agora, observe, cada pessoa que ele colocou a mão foi curado. Ele nunca tentou e falhou, entende? Agora, em quantos ele conseguiu impor as mãos? Ninguém sabe. Quem sabe? Agora, primeiro, aqui diz que a cidade ficou ofendida com ele. Quando as pessoas estão ofendidas, elas não fazem fila para você impor as mãos sobre elas. Elas falam com você à distância. Eles ficam à distância, eles não querem que você ore por eles, eles não querem que você faça nada por eles, porque eles estão ofendidos. Então, houve algumas pessoas que vieram, que estavam doentes, ele impôs as mãos sobre elas e elas foram curadas. Então, cada pessoa que ele impôs as mãos foi curado. Então, mais uma vez, provavelmente não foram centenas ou milhares, como você sabe. Talvez foram 10, talvez, quem sabe. Mas todas as pessoas que ele colocou a mão foram curadas. Então ele não falhou nenhuma vez. Agora, como aqui em Plano, Texas, onde estamos, nós chegamos, ministramos as pessoas, mas há pessoas lá fora que não sabem sobre nós, não sabem que estamos aqui, não sabem o que poderiam receber estando aqui. E obviamente, há provavelmente alguns aqui que também estão ofendidos comigo. E eu garanto que eles não fazem fila para que eu ore por eles, certo? Então, agora, outros vêm, nós ministramos e eles são curados. É simples assim. Não podemos olhar e dizer, bem, mas havia pessoas lá na cidade natal de Jesus que não foram curadas. Bem, não aquelas por quem ele orou. Como diríamos, observe o que vou apontar isso também. Nunca diz, em qualquer lugar, de Mateus a João, e na verdade ainda mais à frente do que isso, mas vamos falar apenas sobre o ministério de Jesus. Nenhuma vez você descobrirá que Jesus orou por alguma pessoa. Nenhuma vez ele nunca orou. Ele impôs as mãos sobre os enfermos, ele ministrou a eles e ele os curou. Ele os libertou, mas não há nenhum registro dele orando por eles. Agora, o mais próximo que chegamos disso, e isso nem mesmo com Jesus, isso está no livro de Atos, após a morte de Jesus, sepultamento e ressurreição, quando eles trazem Pedro para ressuscitar Tabita, e quando elas trazem a Pedro, diz que ele se ajoelhou e orou. Então, ele se levantou, se virou em direção a ela e então a ressuscitou. Então, mesmo aqui, ele não estava orando por ela, ele não estava orando sobre ela, ele estava orando. Mas não há nada
para dizer o que ele estava orando ou o que ele estava dizendo, porque não está registrado. Então, qualquer coisa que alguém diga é conjectura, é especulação, e não podemos entrar em um tipo de testemunho por isso, porque não sabemos. Então, qualquer um pode dizer, ele estava orando por isso, ele estava orando por aquilo, mas você não sabe. Você poderia dizer isso e eu poderia dizer aquilo, então qualquer coisa ou qualquer um de nós pode especular, e isso não tem peso nenhum, certo? Então, as pessoas, por causa do fracasso, e aqui está o que fazemos, a igreja criou uma teologia do fracasso, porque eles oram por alguém e algo não acontece, então eles inventam uma razão do porquê não acontece. Mas você não vê isso no ministério de Jesus. Você não vê isso em momento algum. De fato, o mais perto que chegamos, há dois exemplos. Um é com os discípulos, que já falamos, onde diz que eles trouxeram, que o homem trouxe seu filho para eles, e então ele veio a Jesus e disse que trouxe seu filho, que ele tinha um demônio, e que ele levou para os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Então Jesus disse, vocês são um bando de incrédulos. Estou parafraseando, ok? Mas ele disse, geração incrédula e infiel. Por quanto tempo eu terei que suportar vocês? Isso é muito duro, certo? Quero dizer que não era apenas, tudo bem, não se preocupe com isso, vocês tentaram, vocês sabem que é isso que conta. Não, não é isso, não é o que conta. O que conta é o resultado, ok? Especialmente se você é o doente. Quando você está doente, você quer resultado, não quer boa intenção. Ok? Então ele os trouxe para ele, e mais tarde, e essa é outra vaca sagrada que as pessoas inventaram, está em Mateus, e na verdade é bem onde nós, acho que já passamos uma vez aqui, falamos sobre isso antes, mas é que ele entra e diz, eles o trazem e quando chegam eles dizem, por que não pudemos expulsar esse espírito? Por que não pudemos expulsar esse demônio? E Mateus diz uma coisa e Marcos diz algo um pouco diferente. Parece que diz a mesma coisa, mas em Mateus o que está na versão King James não está no grego, certo? O que ela diz basicamente é que esse tipo não sai, exceto por meio da oração e jejum, ok? E isso não está no original, no grego. Agora, o motivo pelo qual foi colocado lá é porque se você pode usar a oração e o jejum como uma razão, então você sempre tem uma escapatória. Porque você obviamente não jejuou e orou por tempo suficiente, então sempre há algo nisso. O jejum e a oração não trazem poder. Assim que você passar tempo com Deus, deixe-me dar-lhe um exemplo. Seres humanos são como cebolas, ok? Você vai para a loja, pega uma cebola, traz para casa e a coloca em seu armário. Nenhum problema, ela fica lá. Não é um problema. Então você a pega e começa a descascar, e retira as camadas. Agora, no minuto em que você começa a descascar, o que acontece? Sobe um aroma, e se você quiser chamá-lo, começa a se espalhar. E as pessoas dizem, cara, essa coisa ficou mais forte. Não ficou mais forte. Estava lá o tempo todo. A diferença era que finalmente foi liberado, porque você descascou as camadas. Ok? Agora, com os humanos somos da mesma forma. Deus colocou em nós seu espírito. É o mesmo espírito que estava em Jesus, é o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, é poderoso. Ouça, não cresce em poder. É sempre o mesmo poder. Não tem menor ou maior. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Então, se isso é verdade, então o que é responsável pela diferença nas variações de poder é o quanto das camadas do ser humano foram removidas. Porque quanto mais camadas são removidas, mais aquele aroma que já está lá é liberado. E é exatamente a mesma coisa com os humanos. Quanto mais de você que é descascado, e tudo o que resta é ele, mais dele é liberado e mais dele é demonstrado. Então, agora observe, você não cresce em unção, em poder, nada dessas coisas. O que João Batista, como João Batista disse, que eu devo diminuir para que ele possa crescer. Ele cresceu? Não, mas ele assumiu a supremacia. No sentido de que eu tenho que sair do seu caminho, por assim dizer, eu tenho que sair do holofote e deixá-lo ser ele. Então, não é que ele fique mais forte, é que nós saímos do caminho. Ok? E é exatamente aí que o poder de Deus funciona. Não é uma questão de você obter mais poder. Você tem ou não, é simples assim. Agora,
A diferença é, se você tem e não está vendo, é porque há muito de você e você não sabe. Você não sabe ainda como liberar e ainda há muito de você, ok? Então, isso te dá algo para pensar. Nós seguiremos em frente agora. Nós vamos para a página 42. Página 42. Falando sobre curando como Jesus. Bem, por que Jesus curava? Já vimos porque ele curava. Compaixão. Toda vez que menciona o motivo é compaixão. Lembre-se de que... Não se esqueça de que quem Jesus curou? Olhe para Lucas 9:11. Ou poderíamos dizer Lucas 9:1:1. É como eu gosto de lembrar. Fica mais fácil, ok? Lucas 9:1:1. Então, quando você estiver com problemas e precisar de cura, lembre-se de 9:1:1. Certo? Isso é tudo que você tem que fazer. E as pessoas, quando souberam disso, o seguiram e ele os recebeu. E falou-lhes do reino de Deus e curava os que tinham necessidade de cura. Agora, percebe que ele curava os que tinham necessidade? Note que não diz aqueles que tinham fé, aqueles que faziam tudo certo, aqueles que receberam oração, todas essas coisas. Não diz nada disso, diz os que precisavam, ok? Veja, é incrível para mim como, especialmente como pessoas cheias do Espírito, podemos nos gabar de Deus e falar sobre o quão grande Ele é e ainda assim inventamos as menores razões pelas quais Ele não pode fazer algo. Você sabe? Falamos sobre como Ele tem todo esse poder e quão magnífico Ele é e tudo isso, então qualquer coisinha o impede bem na hora certa. Apenas o impede, Ele não pode fazer nada com aquilo e ainda assim iremos citar as Escrituras que dizem, mesmo antes de chamarmos, Ele responderá, certo? E ainda assim pensamos que temos que orar da maneira certa. Precisamos perceber que é de acordo com o poder, ok? Efésios capítulo 3, verso 20 diz que é de acordo com o poder que atua em você, certo? Que lhe permite ser capaz de fazer infinitamente mais, abundantemente, acima de tudo que você pode pensar ou pedir. Entende isso? Tudo que você pode pensar, tudo, imaginar. Imagine se começarmos a acreditar. Aqui está o que eu posso pensar ou pedir, e é muito grande. Mas aqui estão meus limites de pensar e pedir, e é nós chegarmos lá e definirmos esses limites. E então dizemos, mas Deus pode ir além disso. Agora, no minuto em que começamos a fazer, Ele começa a fazer coisas. Pensamos estar acima de nossa fé, mas tecnicamente não é, porque nossa fé é que Ele é maior do que nossa fé. Aqui está um dos nossos problemas. Tentamos desenvolver nossa fé. O que significa que tentamos ter fé em nossa fé. Você não precisa ter fé na sua fé. Jesus disse que sua fé vai falhar. Lembre-se que ele orou por Pedro e disse, estou orando para que sua fé não falhe. Mas descobrimos que falhou, certo? Porque ele o negou 3 vezes. Então, ele voltou. Mas precisamos perceber que mesmo que sua fé possa falhar, Deus é maior. E o ponto é que sua fé não deveria estar em sua fé. Se sua fé está na sua fé, isso não é cristão, isso é humanismo. Porque sua fé está realmente em você. E as pessoas dizem, bem, eu só não sei se tenho fé suficiente. Tudo bem, vamos analisar essa afirmação. O que significa, o que você está dizendo? Quando você diz que não tem certeza se tem fé suficiente, você está tentando ter fé, mas eu simplesmente não acho que posso ter tanta fé. Ok? O que você está realmente dizendo é que eu não acredito que Deus pode ser confiável. Porque é isso que é fé. Fé é confiar que Deus fará o que Ele disse. É isso, não é mesmo? E quando você diz, bem, acho que não tenho fé suficiente, você está dizendo, bem, você sabe, conheço a Deus há muito tempo e não tenho certeza se posso confiar tanto nele. Quero dizer, você sabe que Ele tem sido muito confiável, mas Ele ainda pode... Ele pode me decepcionar, Ele ainda pode me decepcionar. Ninguém jamais diria essas palavras. Mas, é o que você está dizendo sempre que diz que acha que não pode ter fé. Então, por quê? Sua fé, de novo, eu direi isso de novo. Sua fé não deve estar na sua fé. Sua fé deve estar em Deus. E se sua fé está em Deus, então nunca é uma questão de ter fé o suficiente. Você nunca vai encontrar Jesus falando sobre quanta fé. Ele fala sobre um tipo de fé, certo? Você diz... Espera um minuto. Eu sei que Jesus falou sobre grande fé, pouca fé, ou nenhuma fé.
O que eu quero dizer? Isso são quantidades. Não, não é. O que ele estava se referindo, todas as vezes, era um tipo de fé. Um tipo de fé significa que ele estava falando sobre uma fé que persevera, uma fé que continua. Em outras palavras, uma fé que decide desde o início o que o final vai ser e depois não para. Não para até que o fim dessa situação se pareça com o que deve ser. Até que sua situação se pareça com o que você deseja. Isso faz sentido? Então, na verdade, a fé é uma questão de, ok, é assim que se parece o relatório do médico. O relatório do médico diz terminal, isso é o que, mas o que a Bíblia diz é, pelas feridas de Cristo você foi curado. Então, a maneira como deve ficar quando tudo acabar é, pelas feridas de Cristo eu fui curado. Agora, a fé, eu continuo confiando em Deus até que pareça com o que a Bíblia diz que deve ser. Se você parar antes, então isso é pouca fé, ou não é fé, em alguns casos. Então não é sobre a quantidade de fé, ele nunca disse sobre uma quantidade de fé, ele está falando sobre uma perseverança da fé, a capacidade de suportar. Aquele que perseverar até o fim será salvo, entende isso? Então a ideia toda não é sobre uma quantidade. Quando ele disse, de acordo com o que ele disse ao centurião, de acordo com a sua fé seja feita a você, ele não disse de acordo com quanta fé você tem, ele estava dizendo o que você disse, de acordo com o que você acabou de dizer, que seja exatamente assim. Eu concordo com isso. Ele não estava falando sobre quantidade, porque se isso fosse verdade, teria havido muitos casos que Jesus ministrou. Ouça isso. Se a fé que conta está na pessoa, se for uma quantia, então haveria muitos casos de cura parcial, mas não houve. Todos foram curados, eles foram totalmente curados, entende isso? Por quê? Porque não era a quantidade de fé, era o tipo de fé que permaneceu até obter o que queria. Assim como ele falou com o centurião e a mulher cirofenícia. Então temos que entender, quando você fala sobre ter fé em Deus, nossa fé está nele, não em nossa fé. Por quê? Porque pode haver momentos em que você pensa, cara, eu simplesmente não sinto que eu tenho qualquer fé. Quero dizer, é como se eu não tenho ideia de como isso poderia funcionar. Tudo que eu sei é que Deus disse que funcionaria e qualquer pessoa que ouvisse, você diria que você não tem fé, ok? Vamos voltar e falar sobre fé. O que é fé? Lembre-se do que ele disse sobre os 3 moços hebraicos que entraram na fornalha. O que eles disseram? Rei, nosso Deus vai nos proteger. Ele vai nos proteger, ele vai cuidar de nós. Mas se ele não cuidar de nós, ainda não vamos nos curvar. A maioria das pessoas diria, bem, isso não é fé, porque eles disseram que se não o fizer, no entanto, aquela situação exata é mencionada em Hebreus 11 como um ato e como um exemplo de fé. Então a fé não está em algo, está em Deus, nosso Deus. Não importa o que seja, nossa fé está nele. E não nos curvaremos, não vamos mudar nossa posição, vamos permanecer em Deus, não importa o que é assim que vai ser. Agora, se ele nos protege, ótimo. Se não, vamos continuar com ele. Mas não vamos nos curvar. Tudo que você precisa fazer é tirar o rei e colocar sua doença no lugar como exemplo. Ok? Doença é assim que vai ser. Eu não vou me curvar diante de você. Pelas feridas de Cristo eu fui curado. Estou curado. É isso e eu não vou me curvar. E mesmo se eu morrer com uma doença, adivinhe. Ainda assim não vou me curvar a você. Você não vai me abater. Eu darei meu último suspiro, chutando e lutando em desacordo com o fato de que você tem o direito de estar em mim. E Deus diz, uau, isso que é fé, curado. Você entende? Eu sei que vai contra algumas coisas que me ensinaram, mas eu me lembro do Dr. Sunral e observei como ele fazia as coisas. E ele mostrou como viver a fé e também falar sobre a fé. E por causa disso, agora, ouça, outro aspecto disso, eu preciso seguir em frente, mas rapidamente. Há mais um ponto disso que eu preciso destacar. Eu estarei ensinando sobre isso especificamente aqui num futuro próximo, por um tempo mais longo, mas precisamos perceber muitas vezes, nós conhecemos o princípio que chamamos as coisas que não são como se fossem. Ok?
E precisamos ter certeza de que não estamos fazendo o oposto, certo? Chamando as coisas que são como se não fossem. Chamar coisas que são como se não fossem não é fé, ok? Chamando as coisas... Veja, você entende o que eu estou dizendo aqui? Em outras palavras, eu não ando por aí dizendo que não estou doente. Não estou doente. Especialmente se algo estiver tentando me atingir. Eu não andaria por aí dizendo não estou doente, não estou doente. Você está chamando as coisas que são como se não fossem. Eu chamo coisas que não são como se fossem. Por suas feridas estou curado. Por suas feridas estou curado. Eu uso a palavra e isso é o que a Bíblia diz. E o que estou experimentando é uma coisa, mas eu acredito na palavra dele sobre o que eu sinto. E quando faço isso, eu chamo essas coisas que não são como se fossem e se tornam. Você entende? Existe uma diferença aqui. Não ande por aí dizendo não estou doente, porque isso é uma mentira se seu corpo está doente. Você entende? Mas você pode se chamar de curado e você não está mentindo. Porque a verdade está acima dos fatos. Os fatos mostram que você está doente. A verdade é, por suas feridas, você foi curado. Então você está concordando com a verdade. Você não está negando os fatos. Só está concordando com a verdade. Entende? E quando você entende isso, então começa a funcionar para você. Tudo bem? Isso é apenas... então, vamos lá. Quem Jesus curou? Ele curou todos. Ponto C, página 42. Como Jesus curou? Bem, houve várias maneiras, mas uma foi através da palavra de comando e outra através da imposição de mãos. Existem outras maneiras também, mas as duas são as principais. Através de uma palavra de comando e imposição de mãos. Ele nunca orava, ok? Ele nunca orou por uma cura. Esse é outro ponto. O ponto D, página 43. Quanta informação Jesus exigiu para curar o doente? Marcos 10 nos diz no versículo 51. E Jesus respondeu e disse-lhes, o que queres que eu faça? O cego disse, Senhor, para que eu receba a minha visão. Jesus disse a ele, siga seu caminho, a tua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu. Agora, note que ele não perguntou, como você ficou cego? O que ocasionou isso? Ele não disse, ouça, há alguém na sua família que seja cego? E a cegueira é prevalente na sua família? É uma coisa genética ou existe algo espiritual, geracional, que precisamos olhar, que precisamos voltar e quebrar? Ele não fez nada disso. Ele disse, o que você quer? Quero minha visão. Ok, receba. Tua fé te curou, vai em frente. Não é simples? E quando começamos a ministrar assim, tudo muda. Por quê? Porque não importa. As pessoas pensam que se elas voltarem ao passado de alguém e encontrarem algo errado, elas estão chegando à raiz do problema. Você percebe, essa não é a raiz, é apenas uma parada no caminho para chegar à raiz. Percorra o resto do caminho e a raiz é chamada diabo. Você entende? O diabo é a fonte da doença e enfermidade. A raiz é essa, não aquilo que você fez, ok? Nem a coisa na sua família ou de quem quer que seja. E nós vamos mostrar isso a você mais tarde. Se você se apropriar desse ensino, você será capaz de viver tão livre e o inimigo não pode ter acesso a você. E você será capaz de caminhar por ele e vivê-lo e ministrar às pessoas. E deixe-me dizer que é tão fácil viver essa vida e ser capaz de saber ministrar. Se alguém pode dizer, com licença, estou lidando com isso. Irmão, você poderia orar por mim? Eu posso olhar e responder. Eu não tenho que dizer, bem, marque um horário, porque isso vai demorar 45 minutos antes de chegarmos à raiz da coisa. E você não vê isso na vida de Jesus, ok? Ele apenas caminhou e ouviu as pessoas e disse, ei, vem aqui, o que você quer? Nós precisamos de nossa visão, ok? Aqui está. Ele não entrou em detalhes, ele não pediu histórico, ele não fez nada disso. Por quê? Porque quando você tem o poder de libertar alguém, você não se importa como eles ficaram doentes. Você apenas os liberta. E quando você fizer isso, você começa a viver essa vida e você começa a dizer, tudo bem, você está livre, agora caminhe comigo e venha me seguir. Vamos discipulá-lo. Por quê? Como o Wigglesworth, ele tratava todas as doenças e enfermidades como um demônio. Sempre que o Wigglesworth lidava com uma doença que você não podia diferenciar se ele estava falando com o câncer ou com o próprio diabo. Ele falava com ambos. Como a uma pessoa, ele comandava, ele falava exatamente como Jesus fez com a figueira. E a figueira não era uma entidade, não respondia a ele, não falava com ele, mas na verdade quando Jesus se aproximou, diz que Jesus respondeu. Então é como se a figueira falasse com ele e dissesse, eu não vou te alimentar.
E Jesus respondeu e disse, ah, sim, bem, você não vai alimentar mais ninguém então, certo? E agora, observe que ele não disse, eu te amaldiçoo, seque as raízes. Ele não disse isso. O que ele disse, homem nenhum coma mais de ti. Agora, veja, vamos olhar para essa declaração. O que essa declaração diz? Para o que serve uma figueira? Todas as frutas, todas as árvores, tudo foi feito para o homem. Para fornecer alimentos, frutas para o homem. Então, quando Jesus disse que nenhum homem coma frutas de você daqui em diante para sempre, ele estava dizendo o seu propósito divino para o que lhe foi colocado nessa terra para fazer, você nunca cumprirá. Entende isso? Por quê? Porque ele falhou em cumprir para ele, e ela deveria ter produzido naquele momento. Então, deveria estar lá. Mas você pode dizer, mas não era época de figos, mas você não entendeu. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Criador daquela coisa que deveria ter produzido naquele momento quando ele se aproximou. Ó, sim, Senhor, aqui está, toma um figo. Ok? Ah, que bom, tudo bem. E ele teria comido e continuado. Porque ele estava inspecionando a árvore e ele disse, ninguém coma fruto de você daqui para frente para sempre. Então eles entraram na cidade e quando eles voltaram, Pedro disse, olha a árvore que você amaldiçoou. Mas quando ele amaldiçoou? Qual é a maldição? Sempre que você fala e diz, você nunca cumprirá seu propósito divino, você está amaldiçoando alguém. Quando você diz a alguém, você não é bom, você nunca será bom, você nunca vai chegar a nada, isso é uma maldição. Por quê? Porque esse não é o propósito de Deus. O propósito divino de Deus é que eles cresçam para se parecer com Jesus. Certo? Esse é um propósito muito bom, amém? Então tudo que ele está dizendo é, quando você olha para essas situações, você tem a capacidade de falar com essas coisas. E é a mesma coisa. Conforme você vive sua vida, você não tem que entrar em todas essas coisas e tentar descobrir de onde vieram. Por quê? Porque isso não importa. Quando Jesus disse, quando você expulsa um demônio, o que você faz? Ele disse, quando você expulsa um demônio, ele vai e anda pelos lugares secos procurando descanso. Ok? E a palavra descanso significa descanso, mas sabe o que também significa? Recreação. Ele vai em busca de descanso e recreação, certo? E o que ele faz? Não tendo encontrado, ele volta para casa, de onde foi expulso, e diz, eu voltarei para minha casa. Então, ele via o humano como uma casa. E ele diz, voltarei lá, e quando ele volta, ele encontra a casa limpa, bem decorada, mas não cheia. Então, o que é isso? Você expulsa esse demônio, sim, você pode expulsá-lo, e deve expulsá-lo a qualquer hora, em qualquer lugar, e ao fazer isso, diga, ouça, venha comigo. Venha porque aqui está o que vai acontecer. Isso vai ser bom por um tempo, e alguns dias, algum período de tempo, mas essa coisa pode voltar, e se voltar e você não estiver preenchido, e porque você acabou de ser limpo, então ele vai chamar seus amigos, mais 7, e eles virão e será pior. Então caminhe comigo, fique livre, ok? Você diz, bem, devemos expulsá-lo se sabemos que vai voltar com mais 7? Não devemos apenas deixá-lo? Entenda, esse é um pensamento humanista. Deixar uma pessoa em menor escravidão porque é uma escravidão menor, certo? Não os liberte, não, você diz, mas você não sabe o que eles farão, você não sabe se eles caminharão com Deus, ou na verdade, pode ser pior para eles, sim. É isso que você precisa dizer a eles, você está livre e agora ande com Deus. E você os discipula, e sempre que eles forem discipulados, veja que você está assumindo que eles não vão querer ser discipulados. Mas uma vez que eles são livres, eles podem realmente querer andar com Deus. Eles podem realmente ter um grande amor por Ele. Então eles querem se encher do Espírito, e quando o inimigo voltar, vai encontrar uma casa cheia, sem vagas, ok? Então toda a nossa mentalidade é que nós somos treinados para o fracasso. Para o fracasso. E nós podemos raciocinar em nossas mentes e nem mesmo tentar libertar uma pessoa. Agora, vamos ler um pouco mais aqui, na próxima página. Quanto ele exigia? Vamos para Mateus capítulo 9, verso 20. E eis que uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos chegou por trás dele e tocou a orla da sua veste, pois ela dizia dentro de si mesma, se eu puder apenas tocar sua veste, estarei sã. Mas Jesus se virou e, quando a viu, disse, filha, tem bom ânimo, sua fé a curou, e a mulher foi curada. A partir daquela hora, agora, observe,
Em outro evangelho nos diz que quando ele se virou, ele perguntou aos discípulos que quem me tocou? Eles disseram, Senhor, olhe para a multidão, olhe para as pessoas, todos estão tocando em você. Ele diz, não, vocês não entendem, alguém me tocou porque eu senti poder sair de mim. E quando ele o virou, ele não sabia quem tinha feito aquilo, não tinha ideia de quem realmente tinha tocado. Então, diz que quando ela viu que tinha sido encontrada, basicamente, porque ele se virou, então ela disse a ele toda a verdade, disse a ele o que aconteceu. Agora, veja isso. Ela foi curada e Jesus não sabia nada sobre quem era. Ele não sabia se ela merecia. Ele não sabia como ela tinha ficado doente, com fluxo de sangue. Ele não sabia de nada disso e ainda assim ele foi capaz de ditar a cura, dizendo que se eu pudesse apenas tocar a sua veste, ela dizia, eu ficarei sã. Então quem ditou sua cura? Foi ela. Ela foi capaz de tocá-lo e extrair isso a ponto dele nem precisar dizer, tudo bem, vou te dar a cura. Imagine só, apenas extrair. Agora, observe o que acontece. Essa é a primeira vez que temos isso. E isso está em Mateus 9. Olhe para Mateus 14. São 5 capítulos depois. E quando os homens daquele lugar tiveram conhecimento dele, eles avisaram por toda aquela cidade e trouxeram a ele todos os que estavam enfermos e imploraram que eles apenas pudessem tocar as suas vestes. E todos os que tocaram suas vestes ficaram perfeitamente curados. Agora ouça. Agora ele está passando pelas cidades. Isso está em Mateus 14. Ele está indo pelas cidades e curando as pessoas, libertando as pessoas. E essas pessoas vêm, depois da mulher, do fluxo de sangue, essas pessoas vêm e dizem, oh não, você não tem que, deixe-nos apenas tocar as vestes da sua roupa. Vocês acham que eles tiraram essa ideia da onde? Essa mulher fez a notícia se espalhar e eles disseram, o que você quer dizer? Isso significa que eu não preciso nem mesmo obter permissão, eu não tenho que subir e pedir a ele para me curar, eu posso então apenas tocar nas roupas deles. Você percebe quão grande isso é? Quão maior isso torna Deus aos olhos dos homens? Porque eles pensaram, como a maioria das pessoas, se eu for até ele, eu tenho que pedir, e ele pode dizer não, ele pode ter uma razão do porquê não, e tudo isso. Então, automaticamente, eles estão pensando, bem, se há uma maneira melhor, você sabe, existe uma maneira de contornar esse processo, onde posso simplesmente entrar lá e receber. Você ouviu sobre a mulher, problema do fluxo de sangue, ela tocou sua vestimenta, bem, eu só vou me esgueirar por trás dele e tocar as suas vestes. Então eles disseram, ei, ouvimos sobre isso, ouvimos que o poder sai de você, podemos fazer isso? Eles tocaram suas vestes e foram curados. Todos, você percebe o quão grande Deus é? Eu vou entrar nesse testemunho. Nós estávamos em um... E o ponto aqui é que Jesus não precisava saber de nada. E no entanto, muitas vezes, hoje, pensamos que temos que entrar em cada detalhe da vida de alguém. E serei honesto. A principal razão de fazermos isso é porque muitas vezes temos pessoas quebradas tentando consertar pessoas quebradas. Temos pessoas que precisam ser necessárias e por causa disso elas trouxeram toda essa indústria de aconselhamento para a igreja. E agora temos até conselheiros cristãos. E não estou dizendo que não há um lugar para isso, mas cura não é esse lugar. Agora, o que a maioria das pessoas chama de aconselhamento, e na verdade você não pode encontrar isso na Bíblia, ok? Onde eles aconselharam as pessoas sobre seus problemas, aconselhamento real de acordo com a Bíblia, se você for chamar pelo termo bíblico, é chamado de discipulado. E é onde você vem e se associa com um grupo de pessoas e eles o discipulam e agora isso haveria algum aconselhamento, é claro. Mas a maior parte disso, vocês apenas caminham juntos, vivem juntos, fazem perguntas, conversam, quero dizer... Vocês não têm que se mudar e não estou convidando ninguém para se mudar para minha casa, ok? Deixe-me ser bem claro, eu teria que perguntar à minha esposa em primeiro lugar e não vai funcionar assim. Mas eu quero que você perceba que você tem que viver a vida junto, entende? Vocês andam juntos. Você tem uma comunhão com o outro e você faz perguntas e enquanto você está passando, está andando, você diz, ok, ouça, eu tenho que passar na loja de ferragens, por que você não vem comigo? E enquanto você está dirigindo, você está conversando, e quando você chega lá, você vê alguém, você quer que eu faça ou você quer fazer? Está bem, você vai lá e eu vou te observar. Então você vai até lá e ministra e você liberta aquela pessoa, então quando você estiver saindo, você diz, agora o que você viu? O que estava acontecendo?
por que você fez assim? Foi por causa disso? E por que você fez do outro jeito? Foi por esse motivo. E isso é chamado discipulado. Então você está no caminho de volta. Você diz, eu vou parar primeiro, então eu quero que você vá. E você sabe, se sou eu, se você está comigo, você vai entrar e pegar uma coca. É isso que você vai fazer. E as pessoas dizem, bem, você não deveria beber coca, mas eu posso beber uma coisa mortal e nada vai me machucar, então me deixe em paz. Então, estou vivendo pela fé e funciona. Amém? Só não aprendi a expulsar calorias, mas ainda estou trabalhando nisso. Então, mas diga a eles que entrem, e quando eles entrarem, eles constatam que há um cara ali que está doente e também precisa de ajuda. Você poderia entrar? Sim, posso entrar. Mas você vai ministrar? Como assim eu vou ministrar? Você ministrou da última vez, você ministra esse. Então, aquela pessoa ministra. Então você diz, ok, vamos. E você sai. E agora, deixe-me criticar. Você fez muito bem aquilo. Você se apresentou, você disse isso e foi bom. Mas você pode preferir não dizer isso. Você sabe... Por que você não quer mencionar que eu mencionei o diabo? Era um diabo e eu expulsei, mas ele tinha um filho lá com ele, o filho dele tinha, você sabe, 7 anos, e isso pode assustar as crianças e outras coisas, é melhor usar a sabedoria. Às vezes, se você falar com o diabo sabe que você sabe que é um diabo, você não tem que chamá-lo de diabo. E isso é o discipulado, entende? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês aprendem, vocês saem, então na próxima vez você diz, vocês dois vão à loja e você os assiste, você os vê, então é assim que o discipulado funciona, é uma troca. É como deveria ser, certo? E você vive a vida e não é uma questão de como você faz isso em um culto na igreja. Isso não é só sobre a igreja. Trata-se de viver a vida cristã. O que ele disse que os crentes poderiam fazer. Isso não é sobre como ter um culto de cura melhor, ok? Porque, honestamente, nós, na verdade, não deveríamos nem mesmo precisar de um culto de cura. Os cristãos deveriam precisar de cura. Devemos aprender a estar bem. Viver na bênção de Deus, viver com saúde divina, e não deveríamos nem precisar de cura. E se você precisar, tudo bem, podemos ajudá-lo, mas a conclusão é que queremos levá-lo a um lugar onde você não precise de cura. Você é um outdoor ambulante do poder mantenedor de Deus, não apenas do seu poder de cura. Amém? Então, agora, rapidamente aqui, vamos ver, nós estávamos em Mateus 14, agora, e diz que ele curou todos eles, e todos eles foram feitos perfeitamente curados. E eu vou te contar aquela história, eu não esqueci. Vamos chegar lá. E na próxima parte diz que os apóstolos curaram todos eles em Atos 5. Porque algumas pessoas diriam, bem, você sabe, mas era Jesus. Jesus curou todos. E não é nós, ok? Vamos ler sobre nós. Atos capítulo 5, verso 15. Eles trouxeram os enfermos para as ruas e os colocaram em camas e sofás, para que pelo menos a sombra de Pedro passando pudesse curar alguns deles. Observe aqui. Veja isso. Não diz que tecnicamente alguém foi curado por sua sombra, passando por eles. E eu não estou dizendo que não aconteceu. Apenas dizendo que você não pode simplesmente dizer que aconteceu. Porque não diz isso, certo? Mas observe. O que isso diz que também veio uma multidão das cidades ao redor até Jerusalém, trazendo enfermos e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos foram curados. Todos. Então, se você quiser conectar isso com a sombra, eu acho que você pode, mas o resultado final é que estávamos falando sobre os apóstolos, os discípulos, e estamos falando sobre todas as pessoas enfermas, e eles foram todos curados. Então, até mesmo os discípulos curaram todos, entendeu? Agora, você se lembra do caso em que o homem era cego, veio a Jesus, Jesus orou, na verdade Jesus disse que Jesus o levou para fora da cidade e colocou as mãos sobre ele, e imediatamente ele disse, o que você vê? E o homem disse, eu vejo os homens como árvores. Em outras palavras, estou vendo o movimento, estou vendo algumas coisas. Ainda não está definido, mas posso ver melhor, certo? E diz o que ele fez. Jesus impôs as mãos sobre ele novamente. E na segunda vez ele foi curado. Agora, perceba o que aconteceu. Jesus não disse... Bem, você sabe, de acordo com a sua fé, e esse é o tanto de fé que você tem. Então, ver homens como árvores andando, isso é mais longe que você consegue. É isso, ele não fez isso. E observe também que Jesus não orou apenas uma vez, ou na verdade ele não orou nenhuma vez. Ele não disse nada sobre ele orando, mas ele impôs as mãos 2 vezes, e se ele impôs as mãos 2 vezes, podemos impor as mãos 2 vezes. Amém? Agora, eu entendo que o Wigglesworth disse, se você orar por uma pessoa, ou se você orar 99, ou orar 100 vezes, você orou 99 vezes na descrença. Eu entendo. Eu ouvi e eu entendo isso. E provavelmente foi a única coisa estúpida que ele disse, certo? Mas o fato é que
Eu não estou desrespeitando ele, ok? Ele é um grande homem de Deus, mas eu só estou tentando passar que o Wigglesworth não é meu exemplo total, ok? Jesus é. Agora, ele disse que deveríamos fazer as mesmas obras, e ainda maiores. Então, eu deveria ter que impor as mãos 2 vezes? Não deveríamos ser capazes de conseguir da primeira. Mas, se alguém precisar, você ministra quantas vezes precisar. Agora, isso tem a ver pela forma como você ora, ok? Se você for orar e pedir a Deus para curar, e funciona parcialmente, mas talvez não totalmente, então você vai voltar e pedir a Deus de novo, ok? Agora, você está pedindo 2 vezes a mesma coisa. T.L. Osborne costumava dizer, nunca peça a Deus para fazer o que ele já fez, ok? E ele disse, nunca peça a Deus para fazer o que ele disse para você fazer. Esses são 2 pontos bons. Se você derrubar essas 2 coisas, não resta muita coisa para pedir a Deus para fazer, ok? A maior parte é você sendo obediente e fazendo o que ele disse para você fazer. Então, sempre que você ministrar a uma pessoa, note, se eu for até uma pessoa e dizer, Deus, por favor, cure essa pessoa, ok? Agora eu vou impor as mãos. E aí? Se eu fizer de novo, eu estou dizendo, bem, você não fez, então eu tenho que te pedir de novo. Eu consigo entender como isso leva... Isso com certeza leva de alguma maneira à incredulidade, eu entendo. Pelo menos há um certo grau de dúvida, mas você tem que lembrar que Jesus nunca pediu a Deus para curar. Ele comandava. Isso é tudo que ele fez. Se você não entender mais nada, entenda esse ponto. Ele nunca pediu a Deus para curar ninguém. Ele sempre disse, seja curado, receba a sua cura. Ele disse aos demônios, vá embora. Sempre foi uma ordem. Ele não estava pedindo a Deus para fazer nada. Então, se você, quando ministrar, der uma ordem, você pode comandar, tudo bem. Receba a sua visão, certo? Como está? Está melhor? Ok, melhor, mas não completo, certo? E aí o que você faz? Eu posso comandar novamente e ainda estar em fé. Mas se eu tiver que pedir novamente, agora eu posso ver onde eu estaria saindo da fé, porque é como se eu assumisse que Deus não fez. Mas se eu estiver ministrando, ordenando cura 2 vezes, eu estou apenas adicionando ao que eu já fiz. Você consegue ver essa diferença? Não é apenas semântica, é uma maneira totalmente diferente de ver as coisas e de olhar para as coisas. Olhar de um ponto de vista onde você tem que perceber que um homem, ele só pode dar o que recebeu. Amém? Então, você dá tudo que tem e uma pessoa fica muito melhor. Ok, então, talvez você precise dar um passo para trás e dizer, quer saber? Isso não está certo. É bom, mas não está certo. Então, agora, Pai, obrigado, isso está feito. Agora eu vou fazer de novo, você impõe as mãos de novo e você comanda a cura. Seja curado em nome de Jesus, ok? O que você está fazendo? Você está adicionando de novo, entendeu? Você está adicionando. Eu não gosto de usar algumas dessas coisas porque nem sempre são perfeitamente precisas, mas eu vou usar apenas para que você tenha uma ideia. Então, por favor, não transforme isso em uma doutrina, mas entenda só o conceito. Digamos que uma pessoa, uma cura em particular, digamos que qualquer cura, qualquer tipo de cura leve a 100 unidades de fé, certo? 100 unidades. Qualquer cura. Se você tem 100 unidades de fé e conseguir aplicar 100 unidades, eles serão curados, ok? Não importa o que seja. Digamos que por alguma razão você está trabalhando apenas com 40 unidades de fé. Então o que você vai fazer? Você impõe as mãos sobre eles, eles vão ficar um pouco melhor, certo? Eu sei que isso vai contra tudo que acabei de dizer sobre o volume e tudo mais, mas eu estou apenas tentando transmitir um conceito, ok? Não faça isso uma doutrina, estou apenas tentando ajudá-lo a ver algo. Porque quando ministramos, o que estamos fazendo é o exemplo que John D. Lake usou. Ele disse que a cura é uma reação química divina onde a fé e o poder são misturados e liberados. Agora, o que você pensa quando diz 2 coisas combinadas fazem algo diferente? Epox. Não é mesmo? Você tem as 2 coisas em epox. E separadamente elas estão bem, mas quando você os mistura, eles se tornam uma coisa nova, certo? Então quando eles se tornam, agora você tem fé e poder. Agora, o poder foi entregue a você quando você recebeu o Espírito. Fé você tem desde que nasceu de novo, certo? Então, quando você mistura esses 2 e libera agora, quando você mistura fé e poder, resulta no que é chamado de cura, ok?
Se é para isso que você está direcionando. Se é o que a pessoa precisa. Por quê? Porque Deus é Jeová Jireh, o provedor de tudo que você precisa. Entendeu? Então, quando você mistura esses dois, então se torna aquela cura. Agora, vamos dizer, apenas por uma questão de exemplo. Digamos, por qualquer motivo, talvez eu esteja distraído, ok? Talvez eu estou orando por um monte de gente, acabei de receber uma ligação e muitas vezes você me vê durante os intervalos, eu vou ali atrás, não estou tentando evitar você ou qualquer coisa, não é o caso de maneira nenhuma. Mas quando essas reuniões estão acontecendo, a vida continua. Ainda recebo telefonemas, pedidos de oração, ainda recebo mensagens, e-mails, coisas diferentes. É isso que eu estou verificando muitas vezes. Porque eles vêm constantemente e há algumas situações em que eu estou quase sempre lidando. Alguém sempre está tentando morrer em algum lugar. Eles estão apenas tentando e estamos lutando contra isso. Mas vamos dizer que eu estou distraído e algo está acontecendo. E quando eu ministro a você, você sabe, não estou capaz de me concentrar e libero apenas 40 unidades de fé. Agora, o que isso significa? Que eu vou ter que orar novamente e nós teremos então 80 unidades de fé. Quando eu liberar 80, adivinhe o que deve estar acontecendo. Devemos ver mais mudança em você. Não terminamos, mas devemos ver mais mudança. Se eu ministrar pela terceira vez, então teríamos 120. Você empurra para fora e você está entendendo o que eu quero dizer? Então a razão do porquê eu estou dizendo o que eu estou dizendo, de novo, não faça disso uma doutrina, não faça isso sobre o volume. Estou apenas tentando te mostrar, você estar mais focado do que as outras vezes, se concentrar em algo e detonar aquilo. Mas você precisa perceber que sempre que você libera a vida entra e expulsa a doença e a enfermidade. E quanto mais você puder liberar, adicionar, melhor você será. Há tantas pessoas que vêm até mim e dizem, você sabe, eu recebi oração do melhor, você sabe, eu tive essa pessoa impondo as mãos sobre mim, e aquela pessoa, o que você acha que você pode fazer? A maioria diz, eu não acho que posso fazer nada, então, por que você não vai? Por que você está aqui? Não digo isso porque tento ser legal e educado, mas geralmente o que digo, quer saber, ele provavelmente deu a você esse tanto. E então, ele deu a você esse tanto, você provavelmente está bem perto de ser curado e você não sabe disso. Então, se eu adicionar um pouco mais, você vai ficar curado e vai pensar que fui eu. Na realidade, estamos todos juntos trabalhando para que você supere esse obstáculo, por assim dizer, para levá-lo a esse lugar, para que ninguém receba crédito. Amém? E quando fazemos isso, nós continuamos ministrando, podemos ministrar o tanto quanto for necessário para ter uma pessoa curada. Essa era a ideia das salas de cura. As pessoas vinham por 30 dias, eram ministradas todos os dias e ficavam cada vez melhores. E no final de 30 dias estavam curadas e completamente livres. Muito antes mesmo, às vezes no primeiro dia, às vezes no terceiro. Uma pessoa que eu conheço foi curada no 28º dia. Não apareceu e o Dr. Lake ligou para ele e disse, esse é o tipo de pessoa que você é? Você desistiu antes dos 30 dias com o que você se comprometeu? Porque não precisava, eu fui curado. Então, ok, tudo bem. E eu liberou. Mas precisamos perceber, nós continuamos até conseguir o que viemos buscar. E o que viemos buscar foi o que a Bíblia diz que é nosso direito, que é para eles serem curados. Amém? Nós não paramos. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro dos mortos, quando eles lhe disseram, ele não disse que Lázaro não morreria. Ele disse que essa doença não terminaria em morte, mas ele morreu. Adivinhe, esse não era o fim. Ele não disse que não morreria, disse que não terminaria em morte. Agora, a maioria das pessoas quando morrem, eles dizem, é isso, eu acho que perdemos. Bem, se você fizer isso, adivinhe, você nunca verá um morto ressuscitar. Mas você tem que decidir que essa coisa não vai acabar em morte. E você continua. Se eles morrerem, bem, você apenas muda de marcha e agora não estamos mais curando os enfermos. Agora estamos ressuscitando os mortos. Então vamos atrás disso e você persiste e não desiste e continua pressionando, amém? Você não para, continua. Então faça uma pausa rápida. Nós voltaremos em cerca de 6 minutos.